Tem que virar a chave. O Fluminense enfrenta o Sport hoje no Maracanã, às 6h30 da tarde. E, bem, depois de um início positivo e uma arrancada, dá pra dizer assim, com o Renato Gaúcho, o freio de mão foi puxado. O Fluminense, que só não vem numa sequência sem vencer, numa sequência de 4 jogos sem vencer, porque teve no meio do caminho a Aparecidense da Série D, um adversário extremamente fraco, e que ainda assim o Fluminense só conseguiu fazer um gol na reta final e vencer só por 1-0. É uma sequência de 4 jogos onde ou resultado, ou atuação, ou ambos desagradam a torcida do Fluminense, vindos de quem pratica, ou supostamente pratica, futebol com a camisa do Fluminense. Hoje é o lanterna do campeonato. É um time que tem suas valências, mas convenhamos, em 6 rodadas, só conseguiu fazer 2 pontos e 3 gols, sendo que um foi contra. Então, assim, tudo que você precisa saber sobre Fluminense e Sport, para que você hoje, no final da tarde, no início da noite, esteja torcendo para o Fluminense voltar a vencer e voltar para o G4 do Brasileirão, você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Então, roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vou fazer essa puxada aqui de gancho logo no início, tá? Jogo às 6h30 da tarde ou da noite, né? Eu sempre fico em dúvida aqui. Transmissão exclusiva do Premier, mas você sabe que transmissão em áudio tem aqui no Raiz Tricolor, no Jornada KTO 1902, diretamente do Maracanã. Toda a equipe do Jornada fazendo aquele super pré-jogo, começando 2 horas antes e indo no pós-jogo também 2 horas depois daquele programa que você já está acostumado a acompanhar nos seus dias de jogo do Fluminense, tá? Fluminense Sport, como eu falei, o jogo é às 6h30, nossa transmissão começa às 4h30. Jogo no Maracanã. Historicamente, Fluminense e Sport, existe uma vantagem pro Fluminense contra a equipe pernambucana, que está de volta à Série A. Faz um bom tempo, na verdade, que o Fluminense não perde desde 2017 pro Sport, tá? Não perde desde 2020 e no Maracanã não perde desde 2017, exatamente quando perdemos por 2-1. Em 2020 a gente perdeu lá na Ilha do Retiro. Os últimos 3 jogos foram vitórias do Fluminense, historicamente são 23 vitórias nossas, só 17 deles. Nosso aproveitamento é muito melhor. E não é só historicamente, é nesse Brasileirão também. A gente pega para olhar os dados do Fluminense e do Sport, e eu vou abrir aqui com os dados do Sport para depois tratar do nosso assunto. Você pega uma temporada do Sport, se você tirar o Campeonato Pernambucano, eles venceram 4 vezes, basicamente na Copa do Nordeste. 4 em 14. Então, de 14 jogos que o Sport jogou, se você tirar o Campeonato Estadual, eles só venceram 4. É muito pouco. Os 4 foram na Copa do Nordeste. Ainda não venceram no Brasileirão. Perderam 4, empataram 2 e na Copa do Brasil estrearam empatando e sendo eliminados para o Operário de Várzea Grande, né? E assim, o time do Sport, além disso, também é um time de poucos gols. No Campeonato Brasileiro, eles não fizeram gol no São Paulo, eles não fizeram gol no Red Bull Bragantino, eles não fizeram gol no Fortaleza. Fizeram gol no Palmeiras, fizeram gol no Vasco e fizeram gol... eles não fizeram gol no Red Bull Bragantino também. Fizeram gol no Palmeiras, no Vasco e no Corinthians, sendo que contra o Vasco foi um gol contra na cobrança de escanteio, até meio bizarra, que o Hugo Moura botou pras redes. Então a gente tá falando de um time que não faz gol, de um time que toma gol em praticamente todo jogo, né? Os 2 jogos em que não tomou gol, conseguiu sair só com empate, porque não conseguiu vencer o jogo, e é um time que chega sob muita pressão com a pior campanha do campeonato. Do nosso lado, a pressão também existe. E aí a gente tem que analisar um pouquinho. Porque o Fluminense, se você tirar o campeonato carioca da conta, o Fluminense até agora jogou 12 vezes. Só que venceu 8. Né? Considerando Copa do Brasil, Brasileirão Série A e Copa Sul-Americana, o Fluminense só tem 2 derrotas no Brasileirão da Série A. Na Sul-Americana, na Copa do Brasil, não perdeu e venceu a maior parte dos jogos. Então assim, não dá pra botar em pé de igualdade de clima. O Fluminense tá em 5º. A questão é que o Fluminense vem numa sequência que desagrada o torcedor. Desde que o Renato Gaúcho assumiu, o Fluminense emendou uma sequência de vitórias, na verdade, desde que demitiu o Mano Menezes, né, porque tem uma com o Marcão. Emendou uma sequência de 5 vitórias seguidas. Depois, os 2 jogos seguintes, que foram empates por 1-1, foram jogos com contexto. Um jogo em que o Fluminense foi bem superior ao Vitória e, numa falha
individualmente coletiva tomou aquele gol no último minuto no Maracanã contra o Vitória, mas ficaria como se fosse uma lição aquele gol do Lucas Braga. E num jogo com um time completamente reserva, que nem o treinador foi, empatou com a União Espanhola lá no Chile pela Sul-Americana sem até o momento comprometer a classificação. Se fossem só esses 2 empates e a gente voltasse e vencesse o Botafogo, era uma sequência positiva. Como a gente perdeu para o Botafogo e jogando muito mal, aqueles 2 empates se tornaram completamente negativos. Foi visto um declínio de futebol do Fluminense. O futebol do Fluminense entrou numa decrescente, reforçada pela falta de uma goleada contra um time de Série D como é a Aparecidense. E depois, já findada a semana de Copa do Brasil, a gente percebeu que quem pegou a equipe de Série D em casa, foram os 3 que pegaram em casa, né? Goleou. O Botafogo enfiou 4-0. Ah, e poupou o time, tá? Quem pegou o time de Série D poupou o time. Porque o Inter também poupou, ganhou só por 1-0. A gente jogou com o time titular, perdeu o nosso centroavante por mais de um mês e ainda saiu de campo só com 1-0. Então as críticas são válidas. Mas, novamente, se você tirar o jogo do Botafogo dessa conta aí no meio, vai até parecer um cenário não muito desesperador. E é assim que eu acho que o Fluminense precisa entrar nessa semana. Tem o Sport no Maracanã, tem o San José no meio de semana lá em La Paz. O Fluminense precisa entrar nessa semana sabendo que são 2 vitórias, eu diria até que obrigatórias, tá? Ah, mas é em La Paz. Meu amigo, o União Espanhola foi lá e empatou jogando melhor do que o San José, que é um time semi-amador. Então, essa semana precisa ser uma semana de Fluminense cumprindo obrigações. Não precisa dar espetáculo, não precisa ser espetaculoso nem espetacular. Precisa vencer os jogos. Voltar a vencer, voltar a ser sequência de vitórias. Porque aí, a vitória da Aparecidense foi uma atuação com muito volume, criando muitas jogadas, mas sem capricho, com uma falta de qualidade de refino técnico, ela vai ser lembrada como algo numa sequência positiva. Assim como foi a situação do que aconteceu com os 2 empates contra a Vitória e a União Espanhola, que foram lembradas negativamente por causa da derrota do Botafogo. Se a gente tivesse vencido, era uma sequência boa. A gente precisa fazer hoje contra o Sport uma vitória para voltar ao G4. O Fluminense é 5º colocado no Brasileirão, não pode se desgarrar lá de cima. E para fechar, outro motivo de vencer hoje, tá? O Fluminense só volta a jogar como mandante real, vocês vão entender já já o porquê do real, tá? No Maracanã pelo Brasileirão, provavelmente, tá? Se o jogo do Ceará não for remarcado, só no dia 16 ou 17 de julho. Estamos falando de mais de 2 meses contra o Cruzeiro no Maracanã, jogo válido pela 14ª rodada. Por quê? Fluminense-Ceará, a 12ª rodada foi adiado por conta do Mundial e até lá o Fluminense só tem um jogo como mandante no Maracanã, que é o Fluminense Vasco, até o Mundial. E esse jogo vai ser dividido meio a meio público. Vai ter, né, pelo que se tinha de acordo pré-brasileirão, seria torcida mista nos 2 jogos, tanto Fluminense Vasco quanto Vasco Fluminense. Então, hoje o cenário é que até o Mundial o Fluminense tem pelo Brasileirão Atlético Mineiro fora de casa, Juventude fora de casa, Internacional fora de casa e um clássico contra o Vasco no Maracanã. Então, meu amigo, os 2 pontos contra o Vitória não são recuperados hoje. O que a gente tem que fazer hoje é não perder mais pontos, porque a sequência agora ela é, se não é desesperadora, ela com certeza é mais cansativa e mais desafiadora do que o jogo de hoje. Sem menosprezo nenhum ao Sport. Daqui uma hora o Sport vai engrenar ou vai pontuar no campeonato. A gente viu o que aconteceu com a gente mesmo no ano passado. Mas hoje, meu amigo, o primeiro time, o ano passado, quando o Internacional empatou com a gente, quando o Cuiabá perdeu o jogo pra gente, quando o Criciúma empatou com a gente, o Palmeiras perdeu pra gente, esses times estavam considerando que estavam perdendo pontos. O próprio Cuiabá, que foi rebaixado, considerou que perdeu ponto em casa quando perdeu pra gente depois de 200 anos sem a gente ganhar. Na reta final do campeonato, o Cuiabá não estava considerando mais desse jeito. Já sabia que o Fluminense já tinha feito uma arrancada. A mesma coisa hoje. O Fluminense não pode ser o primeiro time de uma possível arrancada do Sport. Tem que jogar sério, concentrar e ter capricho, que foi o que faltou no jogo contra a Aparecidense. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de escalação desse time agora. Não vazou nenhuma escalação. E nós temos muitas dúvidas, como está mostrando aí na sua tela. Vamos lá. O provável time do Fluminense tem Fábio no gol, Samuel Xavier e Ignacio Freitas. E na lateral esquerda, uma dúvida. Vai Gabriel Fuentes, vai René,
Eu, por exemplo, apostaria que ele vai de René nesse jogo, tá? Contra o Sport. Acho que a volta do Gabriel Fuentes não agradou tanto. E acho que vai rolar aquela desculpa de tipo assim, não, a gente ainda não tem o titular, eu tenho que rodar o time. Botei o Gabriel na terça-feira, agora boto o René, no meio de semana vai jogar a garotada lá em La Paz. Acho que vai ser nessa pegada, mas beleza, a gente não tem certeza ainda. No meio de campo, então, uma dúvida gigantesca. O Martinelli tá numa sequência bizarra de jogos. O Renato falou que o Martinelli é o mais difícil de poupar. Do outro lado, a gente tem um Hércules que era o titular da posição, teve conjuntivite, aparentemente deve estar disponível para esse jogo, mas a gente não sabe ainda em que condições e nem sabe se o Nonato, que é o outro, agradou o suficiente para ser mantido como titular. Vem de uma sequência, é o cara que jogou no Chile e é o cara que jogaria agora de novo. Aí, além disso, ainda tem um Bernal, que não foi muito mal em jogo nenhum, mas também ainda não chegou forte ali, né, batendo de frente, falando, essa posição é minha. Então, qualquer uma das 6 combinações aí, se é que dá pra dizer isso, né? Martinelli e Bernal, Martinelli e Hércules, Martinelli e Nonato, Bernal e Hércules, Bernal e Nonato, ou então o próprio Hércules e Nonato jogando juntos, sei lá, acho que essa é a mais improvável, pode acontecer qualquer uma das 6 combinações. O Ganso acho que é fato que deve ser titular nesse jogo, acho que tô dando o benefício pro Ganso sobre condição de jogo, tá? Acho que esse é um jogo que não vai me animar muito ver o Ganso. Se o jogo for corrido, como eu espero que seja, o Ganso vai ter que jogar muito com a bola no pé para poder eu me animar dentro desse jogo com a participação dele. Acho que a conta é essa. Eu não vou dizer aqui que esse jogo, acho que eu não vou me animar com o Ganso nesse jogo, porque eu não sou maluco de ficar duvidando de Paulo Henrique Ganso. Mas se o jogo for tão movimentado quanto eu espero que esse jogo seja, tão aberto, o Ganso vai ter que, quando a bola bater no pé dele, jogar muito, porque de movimentação, cobertura de espaço, de recomposição, ele não tem agradado. Aras e Everaldo são meio que certezas, né? A gente já discutiu o Everaldo durante praticamente a semana toda, não vou perder muito tempo discutindo o centroavante agora. É ele, pelo menos nesse mês, é Everaldo e não tem muito o que fazer, a não ser adaptações que eu confesso que eu gosto menos do que o Everaldo. E detalhe, tá? Se o Everaldo fizer gol no Sport, não é pra botar esse gol na conta de Águia de Marabá e São José. A gente tá falando de infinidade de distância de um... É gol em Série A. Agora, ele não fez contra a Aparecidense, foi muito mal, não foi só não fez gol, ele foi mal. Ele não conseguiu reter a bola, teve praticamente 3 chances e finalizou uma fraca, até pegou no contrapé do goleiro, mas não teve um capricho tão grande pra poder chutar um pouco mais forte. Everaldo, o centroavante vive de gol, Everaldo tá precisando ganhar vidas. Tá? E hoje contra o Sport seria uma oportunidade boa, até justamente por seu primeiro jogo sem Germancano. Daria confiança pro jogador, por exemplo, semana que vem na Arena MRV. Na ponta esquerda, a dúvida. Ele vai... Acho que a conta do Renato tá muito o seguinte. O Keno vem sendo escalado e sendo referenciado na entrevista como um atacante para abrir espaço. Time adversário tá fechado? Abre o espaço com o Keno. E o Canóbio, ele ainda não defendeu dessa maneira, mas já citou o Canóbio algumas vezes falando sobre atacante que ataca o espaço. Até citou mais o Serna nessa, mas também já falou isso. Ele vai considerar que o Sport vai atacar bastante, deixar a linha alta e ter espaço para jogar nas costas, entre o lateral e o zagueiro, nas costas propriamente da zaga, como eu acho que é a forma como o Sport joga. Então o Sport... Você pega o jogo contra o Corinthians, né? Eu peguei os jogos fora de casa do Sport, principalmente do Corinthians, assim, é um time completamente exposto, é um time completamente... Óbvio, a atuação foi muito ruim, mas era um time que tinha, em 15 minutos, você pega 15 minutos do jogo Corinthians e Sport. O Corinthians tem 2 ataques pelo lado direito, um ataque pelo lado esquerdo e um ataque roubando a bola por dentro e ligando em velocidade em cima dos 2 zagueiros. Então, assim, o Sport é o time que vai dar espaço. Agora, se ele escolher o Keno para esse jogo, pode ser uma leitura errada dele, ou simplesmente ele pode estar pensando que o Keno pode ajudar de outras maneiras, né? O Canóbio ultimamente não tem muito ajudado de nenhuma das maneiras, não, né? Sobre o time do Sport, o Pepa tá por um triz ali, basicamente, é um treinador que tem, como eu já falei aqui sobre os números lá atrás, né? Não vou ficar me repetindo, tá ali bem pressionado, tem escalado para esse jogo, provavelmente, né, o time com Kaique França no gol, Hereda na lateral direita. O Hereda já chegou a interessar em algum momento o scout do Fluminense, quando era do Náutico. Hereda, o zagueiro português João Silva, o Chico, que vinha atuando em alguns jogos ali até de lateral esquerdo, é da base do Sport,
mas joga o Igor Cariús. Curiosidade, tá? Parêntese aqui, o Igor Cariús, jogador que foi pego naquele esquema de apostas lá de 2023, o mesmo do Vitor Mendes, só que o dele o envolvimento era bem menor do que era do caso Vitor Mendes, voltou a jogar depois de um ano, tá aí jogando até agora, já jogava no Sport, né? Na época do escândalo, na verdade, acho que ele tava no Cuiabá, se eu não me engano, enfim, tava em outro time, mas na época que vaza o escândalo, ele já tá no Sport, o Sport segura ele um ano e vai jogar hoje na lateral esquerda. Meio de campo parece até um pouco defensivo, né? Com Rivera, Zé Lucas e Duqueiroz. Tem Lucas Lima, Barleta e Pablo, sim, aquele Pablo no ataque. O Lucas Lima só tem um ali, basicamente, eu não tenho por que falar sim, aquele Lucas Lima. Sérgio Oliveira, português, autor de um dos gols do Sport, dois gols do Sport no Campeonato Brasileiro até agora, tá fora da partida, não vai pro jogo, não viajou, né, segundo os repórteres lá de Recife, e o Gonçalo Paciência, também o atacante, segue fora também, o Pablo de centroavante. Pablo que só fez gols até agora no Campeonato Pernambucano, beleza? Fluminense não tem ninguém suspenso, não tem ninguém ali que esteja com problemas, até tem lesionado, né? Suspenso por expulsão, por amarelo, não tem. Tem um pendurado que é o Facundo Bernal, se tomar amarelo hoje não joga contra o Galo na semana que vem. E dos lesionados, aí você tem ali Riquelme, Isaac, Otávio, Thiago Silva, Germancano e o Renato Augusto, que não está mais lesionado no press-kit, tá? Aparece só como opção do treinador ali, basicamente, não relacioná-lo. Agora, deixa eu só fazer um aviso pra vocês, gente, que é bem importante aqui, e que eu peço a ajuda de vocês, antes até de eu falar aqui de arbitragem. Cara, a gente tá fazendo uma rifa, não sei se eu posso falar rifa no YouTube, mas a gente tá fazendo ali um sorteio, um concurso de sorte, para poder fazer a nossa viagem para o Mundial de Clubes. Ó, a imagem tá aí na tela. Jornada para o Mundial, né? Nossa jornada para o Mundial. O Pix é jornadanomundial@gmail.com. É R$10 cada número. A conta tá no nome do Vitor Lessa, né? Que é o meu sócio lá no Jornada. São esses prêmios que estão aí na tela, tá? Camisa autografada pelo Fábio, camisa autografada pelo Germancano, camisa autografada... Eu vou pegar até essas camisas, de repente, com fio na próxima semana pra mostrar aqui pra vocês também. Camisa com autógrafo do Ganso. Tem prêmio pra cacete, mais de 10 prêmios. Muita gente já tá dando aquela moral e participando, porque o principal é essa pegada, tá? É de você, dar uma moral pra gente, estar lá fazendo uma cobertura daquela maneira que você sabe que a gente normalmente faz. Os custos para estar nos Estados Unidos são bem diferentes de um jogo no Chile, de um jogo na Colômbia, que já é alto, de um jogo em La Paz, onde a gente vai agora, e a gente faz isso tudo baseado, obviamente também nos superchats, tal, que vocês dão, mas principalmente nos patrocínios que a gente consegue arrumar e tal, em toda a grana que a gente consegue viabilizar. O Mundial a gente sentou, fez os cálculos e a gente percebeu que com os nossos recursos a gente não conseguiria bancar, e vamos os três, eu, o Fio e o Lessa. E aí a gente vai ter muito conteúdo no Jornada, mas no Raiz Tricolor também. Vamos fazer lives especiais, live na hora do almoço, live à noite, live direto do estádio, enfim. Toda aquela cobertura, cara, que a gente queria que o Fluminense tivesse sempre. Só que o Fluminense não tem na mídia tradicional. E aí quem vai prover isso é a gente, e já tô aí no meu 7º ano aqui de canal. Então, se você quiser participar, é muito simples. Você vai mandar um pix para jornadanomundial@gmail.com comprando o número que vocês, a quantidade de números que vocês fizerem. R$10 cada número. Se comprar R$100, você vai ganhar 10 números. Gabriel, que números são esses? A gente tem uma planilha atualizada, certinha, com todos esses números, que vai ser disponibilizada ali antes do sorteio, para você conferir lá e saber os seus números. E o sorteio vai ser realizado numa live no dia 10 de junho, beleza? Então, já agradeço de antemão, porque sei que vocês estão colaborando pra cacete, vocês já estão viabilizando, assim, a gente já sabe que vai. Assim, no momento a gente tá mais na discussão do tipo, a gente consegue ficar até o dia que a gente planejou? A gente vai ter que comer hambúrguer todo dia? Ou a gente vai pelo menos conseguir comer comida? A gente tá na viabilização ali da forma da viagem. A gente consegue, por exemplo, pegar um Uber aqui pra ir até tal lugar, fazer a live de lá, essa live ficar muito mais maneira? A gente tá nesse cálculo. Mas a gente, graças a Deus, graças a vocês, a gente já conseguiu viabilizar as passagens e as hospedagens, pelo menos. Beleza? Então, continua colaborando.
A arbitragem da partida será feita pelo senhor Rafael Rodrigo Klein, tá? Do Rio Grande do Sul. Já apitou 2 jogos só do Fluminense. 1-0 contra o Cuiabá, no Brasileirão do ano passado, e tem um clássico, que é o jogo, inclusive, da demissão do Fernando Diniz, que é o jogo do ano passado, do pênalti marcado para o Flamengo. O Flamengo ganha com um gol de pênalti do Fluminense por 1-0 no dia 23 de junho. Foi muito criticado até por esse pênalti. Mas enfim, né? É o cenário do futebol brasileiro. Ele que apita o jogo de hoje. Inclusive marcou um pênalti bem do Mandrake agora também no jogo entre Bahia e Ceará. Tá bem discutível, para não dizer Mandrake. Só para vocês entenderem o tamanho do favoritismo do Fluminense na partida, eu vou botar aí na tela as odds da KTO, tá? Você vai lá, usa o link que tá aqui embaixo na descrição para ir lá na KTO fazer a sua aposta pro jogo de hoje. Deixando claro que, se você observar ali, ó, a odd pro Fluminense vencer o jogo, o Fluminense é o time mais favorito da rodada, 1,68. E aí eu vou dar uma dica de aposta aqui, né, que você pode seguir ou não, né, porque, Gabriel, se você soubesse que, né, isso vai acontecer mesmo, não sei, irmão. Se eu soubesse, né, eu tava rico já, a gente, né, planeja. O Sport é um time que só fez 2 gols até agora no Brasileirão, fez 3, mas um foi contra. Botar menos de meio gol do Sport no jogo, tá pagando 2,07, tá? Fica aí uma dica, que é o Sport basicamente não fazer gol no jogo. Fluminense não é uma defesa extremamente confiável, tem um risco, tanto que, é uma odd que dobra teu dinheiro, né? Você botou R$10 e ganha 20, então é uma odd arriscada, mas dentro da lógica ali do que tem sido o Campeonato Brasileiro, é uma odd com grande possibilidade de bater, beleza? Lembrando que é proibido para menores de 18 anos, joga com responsabilidade e lembre-se que tua chance de perder é sempre maior do que a de ganhar, então não bota o dinheiro de uma conta importante que você tem para pagar ou algo desse tipo, não é essa o fundamento ali da brincadeira. Beleza? Não deixa de se inscrever aqui embaixo, dá o like maroto, tamo junto, até a próxima, valeu!